Aí José, o terror das empregadas, o Bob Dylan da Central, ele foi um dos mais censurados artistas na época da ditadura. E isso estava fora da história, isso não era contado. Eu pegava, por exemplo, livros didáticos de história e estava lá a foto do Chico, do Caetano, Gil, e tem que estar mesmo, que eles foram personagens e protagonistas desse período. Mas não tinha Valdir, não tinha o Daí José, não tinha Nelson Nedes. Enfim, eles estavam excluídos dessa memória produzida pelas elites culturais, né? Será que eles não fizeram lobby da resistência? Lobby de si, merchandising de si? Por que qual que é a principal hipótese para eles terem ficado à margem? Se eles tinham também censura, se eles tiveram também uma trajetória acidentada, polêmica, Sim. que isso faz com que o mito viva. O Cazuza teve uma trajetória acidentada. Quanto mais acidentada a trajetória, mais o mito vive. Todos esses tiveram essa trajetória. Por que eles não ficaram? Isso é uma espécie de snobismo da história? Aí foi um elitismo da história, porque aqueles que escrevem, que escreviam a história da música brasileira, fazem parte de uma elite que desprezava esses artistas. Um pouco a história é contada assim, eu desprezo, logo eles não são importantes. Ou quem ouvia esses cantores era a minha empregada. Eu vou falar daquilo que eu ouvia, daquilo que tocava a minha sensibilidade. Um pouco isso. Casa Grande, Senzala. Casa Grande, Senzala, isso acontecendo no campo da memória. Porque essa questão da desigualdade social do Brasil, e essa é uma das características do Brasil, ser um país desigual, isso não se reflete só no campo econômico, mas também no campo da memória. E essa exclusão dos artistas bregas, dos cantores mais populares da historiografia, era um reflexo dessa desigualdade maior que existe no Brasil. Então foi consequência disso também, né? Essa desatenção, esse descuido com essa produção musical popular. Embora, como você lembrou bem, isso estivesse na memória coletiva nacional. Que ficou. Uma canção como Eu Não Sou Cachorro Não, por exemplo, ela faz parte da memória coletiva nacional, assim como Asa Branca, assim como Luar do Sertão. Verdade. Qualquer canto do Brasil que você for, qualquer classe falar social, isso, eu não sou o cachorro não. Nesse sentido, o Valdir Soriano faz parte de uma elite da música brasileira. Uma elite que produz canções, né, que permanecem na memória afetiva coletiva. Porém, não estavam representados nos livros, na produção oficial dessa memória. Um pouco o meu trabalho, Eu Não Sou Cachorro Não, mexeu com isso, provocou isso, denunciou isso, né? E foi bom porque esse debate hoje, eu fico contente quando eu vejo trabalhos universitários, várias pesquisas, diversas universidades pesquisando esse universo popular chamado brega. Né? Tu acha que tu é uma zebra, um Odair José, um Valdir Soriano, do jornalismo e da biografia? Não entendi. Tu é um Odair José, tu é alguém que vai contra a corrente, ou seja, tu é de uma outra classe social, tu veio de baixo, entendeu? E conseguiu mexer com os parâmetros. Sim, eu trago uma outra memória, eu tenho uma outra sensibilidade. O que mostra se houvesse uma maior democratização no país, um maior acesso à educação, à cultura, maiores oportunidades para todos, certamente haveria muito mais produções relacionadas a isso, né? Como eu disse, é um segmento que tem escrito a história da música brasileira. Porque o Brasil, nós sabemos, essa desigualdade social se reflete no campo do estudo, da academia. Havendo maior democratização, certamente outras memórias serão produzidas, né? Então, eu sou uma exceção, fui uma exceção nesse contexto. Tu acredita que essa derrocada de 82 foi pior do que a de 50? Não, isso eu também não acho, não. A de 50... Continua... Claro, são para duas gerações de brasileiros, eu acho que a de 50 ainda foi maior que a de 82, porque a de 50... Aquilo tinha a ver com a autoestima do brasileiro enfim, como nação, né? O Brasil era um país do futuro e não tinha vencido Copas do Mundo ainda. Em 38 fomos terceiro lugar, então aquela Copa de 50 preparada e o brasileiro querendo se afirmar, nós não somos vira-lata, não somos lixo, nós somos alguém no mundo. Então aquela derrota, com o Brasil também jogando pelo empate em casa, embora um placar apertado, muita gente não entende, mas só perdeu de 2-1, mas não é questão do placar. A gente não pode jogar pelo empate. É isso aí. Então, eu acho que aquela derrota... Aliás, eu quero dizer para você também, Fabrício, eu sempre choro nas derrotas do Brasil um pouco por solidariedade ao choro de 50. Eu não compactuo, não concordo muitas vezes, amigo, que se dane que o Brasil perdeu. Eu sempre falo, mas caramba, mas se eles choraram tanto em 50, não é possível que eu vou ficar indiferente.
Às vezes mais, às vezes menos. E eu vivi isso muito próximo na derrota de 82. 50 tu tinha? Não, não tinha nascido Nada, ainda. Nada. Teu pai comenta? Mas eu estava anunciando, né? Teu pai comenta? Não, meu pai nunca gostou de futebol. Eu sou de uma família, Fabrício, que é incrível no Brasil. Ninguém gosta de futebol. Meu pai não gostava de futebol, meu avô não gostava de futebol, meus tios não gostavam de futebol. Eu cresci Por num quê? mundo... O que aconteceu? Nada, eles são indiferentes ao futebol. Eu sei que isso é difícil no Brasil, Muito né? difícil. Eu cresci na rua. Aliás, costumo até dizer que eu me tornei Flamengo por isso. Não tinha pai, não tinha tio, não tinha avô. Eu fui Flamengo, porque o Flamengo estava na rua, lá em Vitória da Conquista. E eu me tornei Flamengo assim, né? Solto, né? Sem nenhuma influência. Então, uma dessas coisas inexplicáveis. Eu era para não ter gostado também de futebol, não ter relação com futebol, mas o futebol me pegou e da forma mais pura, jogado, na rua, sem ninguém ali mostrando camisa, ligando o rádio. Ao contrário, meu avô, quando tinha futebol, ele desligava o rádio. Meu pai, só para você ter uma ideia, aí eu era criança, estava com 6 anos mais ou menos, meu pai, a Copa de 70, quer dizer, o Brasil devia estar assistindo a Copa, e o meu pai, eu não tenho lembrança nem de rádio ligado, televisão não tínhamos, nada, nada. Então, eu lembro de alguns fogos assim que deve ser da vitória do Brasil de 70, mas eu era inocente, puro e besta, né? Sim, totalmente alienado do mundo. Totalmente alienado. Mas depois eu compensei tudo isso no futuro, né? Tendo uma relação intensa com o futebol, assim. E especialmente com a seleção brasileira. Porque ao contrário de amigos meus, eu torço mais para a seleção do que para o clube. Para o time de futebol. Porque isso tem mudado, né? Você sabe que hoje o torcedor está mais... E tu está muito ligado ao futebol de outros países, Inglaterra, Alemanha. Sim. Hoje é mais difícil, né?